Olá, cursista do programa Profuncionário. Agora nós vamos iniciar um novo componente de ensino, que é a disciplina Homem, Pensamento e Cultura, né? Abordagem filosófica e antropológica dessa questão. E essa, né, o objetivo geral dessa discussão, né, dessa disciplina Homem, Pensamento e Cultura, é localizar o homem, né, o ser humano, nesse processo constante de transformação e de criação da própria humanidade, né? Fazendo essa discussão também relacionando com o ambiente escolar, o ambiente que, né, vocês desenvolvem, né, a prática profissional de vocês no dia a dia. Então, o material que nós vamos discutir aqui foi elaborado por 4 professoras de Sociologia do Instituto Federal de Educação, a professora Verônica Leal, a professora Patrícia Andrade, a professora Emília Menezes e a professora Maria José. Então, né, no primeiro momento aqui, né, para pensar, né, localizando a disciplina, né, que tem por tarefa discutir, né, como é que o homem vai construindo o seu pensamento e construindo a sua cultura, né, nessa abordagem tanto da antropologia como da sociologia, nós vamos discutir, né, o que é uma categoria central dessa discussão, que é o dever humano. E aí, quando nós usamos esse termo dever humano, né, nós estamos fazendo, né, menção aqui mesmo. O que é o dever humano, né, na perspectiva que nós vamos trabalhar aqui? Pensar que o dever humano como esse constante processo de transformação e de mudanças do humano, né, do ser humano. E ao pensar nisso, nós vamos estar, né, fazendo a discussão sobre cultura e sociedade, né? Como é que esse homem, né, portador de uma cultura, constrói uma sociedade. E aí, né, nós gostaríamos de fazer essa discussão inicialmente tentando refletir a partir de algumas questões, né, para pensar essa relação. Dever humano, pensando o dever humano como a presença do humano na natureza, ou dever humano enquanto, né, humano, natureza e transformações, né, a relação que se dá entre homem e natureza. Então, primeira coisa, né, primeira questão que nós gostaríamos de levantar aqui é: o mundo muda a todo instante? E se esse mundo muda a todo instante, quais são as causas dessas mudanças, dessas transformações, né, que vivenciamos? Mudar de opinião, né, é sinal de inconstância ou de amadurecimento? Dizer algo no momento e depois, né, desdizer, é sinal de arrependimento ou resultado de um processo de reflexão? E nesse movimento, né, de mudança, de mudar de opinião, de perceber as transformações da realidade, qual é o papel da escola? A escola pode ser instrumento de transformação da realidade e da cultura, ou ela pode ajudar a manter a cultura, manter uma determinada ordem social. E os profissionais da educação, né, na condição de professor, na condição de merendeira, na condição, né, trabalha com serviços gerais da escola, na segurança da escola, né? Qual é o papel do profissional da educação, né, nos processos de mudança? Como é que nós participamos desse processo? Então, a discussão que nós vamos, né, construir aqui vai versar sobre esses elementos aqui. Pensar, né, o humano como esse sujeito que está em constante transformação. E aí, né, para fazer essa discussão, nós optamos por trazer uma música conhecida, né? O título da música é Metamorfose Ambulante, por Raul Seixas, música, imagino que conhecida de muitos, né? Que faz a gente pensar um pouco sobre essa relação que a gente estava tentando, né? Ou sobre as questões que nós levantamos agora há pouco, né? Questões que têm a ver com a mudança. E aí, o primeiro momento da estrofe da música diz: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. E na sequência da música ele tem o horror, ele tem a dor. Qual é o sentido dessa música? O que é que o Raul Seixas queria dizer para a gente nesse momento, né? Imagino que você, né, quando ele diz prefiro ser, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, prefiro ser esse sujeito em constante transformação, não quero ter a mesma opinião, quero ter o direito de mudar de opinião. Eu não quero pensar, né, sempre do mesmo jeito. Eu quero dizer agora, né, diferente do que eu disse antes. É possível assumir uma postura dessa ou é mais cômodo ficar, né, preso a
determinados conceitos, não aceitar a mudança, não participar dos processos de mudança. Então, é sobre isso que nós vamos discutir, né, nesse momento, com a discussão sobre o devir humano. O devir humano, né, o que é o devir humano? Né? Ou o que seria essa natureza do humano? Né? O que é algo que é inato? Será que o homem tem algo que é inato, que é próprio dele, que é próprio da característica humana, já trouxe algo que ele traz, né, ao fazer presente, né, nas relações com os outros? Né? Na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, né, o que é natural do ser humano é a capacidade de mudar, é a transformação. Por quê? Né? Porque cada um de nós muda ao longo da vida. Homens e mulheres mudam ao longo da sua história. Né? Se a gente pensar que ao nascer a gente está, né, o que está acontecendo com a gente? Está ocorrendo um processo de transformação. Né? É uma transformação física, mas é uma transformação social, é uma transformação cultural. Quando eu me relaciono com outra pessoa, eu aprendo, e esse processo de aprender possivelmente transforma meu modo de ver, meu modo de olhar, né, o mundo. Então, e a humanidade, né, se o indivíduo muda, né, pensando numa perspectiva mais ampla, o ser humano muda a todo instante. Né, a humanidade muda por quê? Né? Porque conforme são criadas, são inventadas novas condições de existência e de vida, a humanidade também vai sendo, né, desafiada a vivenciar, né, e a responder às novas exigências, né, às novas condições da sua existência. É um processo, né, ao passo que o indivíduo muda, o grupo muda e a própria humanidade como um todo está num processo constante de transformação. Então o devir, né, esse devir humano, né, o devir, né, a gente compreende como o processo de vir a ser, né, é um processo constante da transformação do ser humano. Né? O que é próprio do ser humano é a capacidade de mudar, é a capacidade de sofrer alterações. Né? Então, essas transformações, elas derivam, né, o que causa? Né? Na perspectiva antropológica e filosófica que nós estamos abordando aqui, as transformações derivam da luta dos contrários, dos opostos, né, que não produz o caos. Né, o embate, as contradições, as divergências da vida aqui não são entendidas como algo caótico, mas sim necessárias, né, para gerar transformações qualitativas da vida. Né. Se a gente pensa hoje, inclusive, na jornada de trabalho, estabelecida no Brasil de 8 horas. Né? Sempre foi assim? O trabalhador sempre esteve submetido a uma jornada de 8 horas? Não. Né? Se a gente vai no processo histórico, entender um pouco como isso se forma, a jornada de trabalho já foi maior. E como é que nós conquistamos a jornada de trabalho menor? Através das contradições, da luta, dos opostos, os trabalhadores se organizaram, né, tentaram reverter esse processo, o Estado foi chamado a tomar uma posição, os outros sujeitos que participam desse processo. Então, essa luta entre perspectivas opostas, entre a diferença, na perspectiva que nós estamos, né, discutindo aqui, não é causador do caos, ao contrário, isso tudo gera mudanças e que nós compreendemos como mudanças, né, qualitativas, diferentes, né, que vão alterando o mundo social. Então, cada vez que eu me relaciono com a pessoa, né, eu estou aprendendo uma coisa nova, e ao passo que isso vai acontecendo, eu também vou me tornando um humano diferente. Né? Ao chegar na escola, né, a criança ela passa por um processo de constante novas informações, de novas interações, que ela vai sendo alterada, mas ela também vai alterando, né, outras pessoas nessa relação. E aí, né, para a gente amarrar aqui um entendimento sobre essa questão, o que existe natural no ser humano, na condição humana nossa, é a capacidade de transformar, ou seja, se existe algo natural do humano, essa natureza seria a transformação, né? Um sujeito em constante transformação. E aí, né, se o que é natural do humano é a capacidade de transformar, é a transformação, é um processo constante de transformação. Uma outra coisa para a gente pensar aqui, não é quando o homem está transformando, né, ele está alterando, ele está produzindo algo. Esse algo pode ser algo material, físico, um livro, um caderno, um computador, mas pode ser algo também imaterial, uma regra, né, um valor novo, um código moral novo. Então, isso tudo, né, essa ação, né, constante do homem alterando a vida, nós compreendemos isso como cultura. Então, a cultura é a presença do humano na natureza. O humano na natureza é a cultura. Então, quando eu digo, tem o futebol no sangue, isso a pessoa que tem um jeito, né, para o futebol, é porque ele já traz isso no sangue ou ele aprendeu, né? Ele foi estimulado através do convívio social. Meu filho tem um jeito para a música, pois herdou esta qualidade do avô. Foi isso mesmo? Foi uma determinação genética que garantiu essa minha
né, esse meu jeito, né, de lidar com a música, com a dança, ou nas experiências me levaram, né, a desenvolver esse jeito, né, específico com a música. Às vezes no cotidiano a gente diz, ó, só podia dar nisso, olha o pai e a mãe que ela tem. Há uma determinação por conta disso ou por conta da interação com esse pai e com essa mãe? Né? Então quando a gente fala de cultura, a gente fala de bens materiais, bens concretos, mas falamos também de algo imaterial, né, das regras, dos valores que são construídos, né, num processo constante de interação. Então, o que é cultura mesmo, né? Nós compreendemos cultura aqui, né, como a expressão da totalidade da vida social do homem, né? Um conjunto de conhecimentos, de valores, de crenças, de ideias e de práticas de um grupo social, de um povo ou de uma determinada época, né? A cultura hoje, né, caracteriza o povo brasileiro, né? Foi construída ao longo de um processo histórico, mas se a gente puder, né, se pudéssemos aqui fazer uso, né, de um quadro comparativo, nós poderíamos sentir que o jeito de se fazer homem e mulher, né, no século XXI no Brasil, talvez, né, é um jeito diferente do que foi no início do século, né, no início do século XX. Então, a cultura é algo que está vinculado com a nossa capacidade de responder as questões, né, os desafios colocados, né, que são colocados frente ao humano. Cultura, né, está sempre vinculada ao ato de trabalhar, de fazer. É a ação dos sujeitos no mundo concreto, na relação com o outro. Cultura é criação humana. Se cultura, né, é criação humana, se cultura é capacidade de agir, de transformar, né, existe um único jeito de agir e de transformar a natureza? Existe um único jeito de agir, de se relacionar com os outros, de produzir regras sociais? Né? E aí a gente pode, esses questionamentos, é para a gente pensar o seguinte: a cultura ela pode ser pensada no singular, né, como uma cultura única, né, e essa cultura como algo que diferencia o homem, né, dos outros seres, né, como esse ser criador capaz de produzir regras, valores morais. Ou a gente pode pensar a cultura também de forma no plural, como diverso. A cultura como a possibilidade dos grupos se diferenciarem entre si, né? Aquilo que é certo e que é correto aqui no Brasil pode não ser certo nem correto num outro país, né? Inclusive da América Latina, né, região bem próxima da nossa. Então, se eu penso a cultura de forma singular, como uma cultura como se ela fosse única, e né, essa capacidade nossa de criar, de produzir respostas únicas, né, a gente corre o risco de cair numa postura etnocêntrica, né, que é o que seria essa postura etnocêntrica? Né? Ela tem a ver com essa perspectiva de pensar a cultura no singular. E aí, a postura etnocêntrica também é uma postura comum dos grupos humanos, e que consiste em quê? Consiste em considerar a sua cultura como superior às outras. Ou seja, é a supervalorização da cultura, da minha cultura, e a ilusão de que ela é a única correta. Às vezes no cotidiano a gente diz assim, olha, como ele age diferente, né? Às vezes você sai da sua cidade, vai para uma outra e acha estranho o modo de ser, o modo de vestir, o modo de falar das pessoas. Quando você acha estranho e além de achar estranho diz que está errado, você está agindo de forma etnocêntrica, porque você está achando que só o seu jeito é o jeito correto, né? E a postura etnocêntrica ela é responsável por muitos conflitos sociais, né? Conflito entre grupos étnicos, entre gênero, né? Na relação homem e mulher. Muitas vezes, né, o homem compreende, né, como correto só a sua perspectiva de mundo, só os seus valores estão corretos, e nessa relação coloca a mulher numa condição de subalterna. E hoje a gente já avançou e as mulheres têm cada vez mais conquistado espaço, porque compreendem que não existe uma única forma de agir no mundo, na relação de gênero, né? Cobram um espaço da igualdade, né? Às vezes você tem problemas, né, religiosos entre povos diferentes, porque cada um acha o seu modo de ser, né, correto, ou problemas de geração, né? Um avô muitas vezes olha para o neto hoje e diz, no meu tempo não era assim, né? Por quê? Porque ele está tomando como correto o seu tempo e não o momento agora. E exemplos de postura etnocêntrica nós podemos encontrar em vários momentos da vida da gente. Um momento forte é a própria chegada do português aqui no Brasil. Quando ele chega aqui, ele vem com uma carga cultural produzida no outro espaço, né, na Europa, com valores morais, com regras, com uma religião, com uma educação própria daquele espaço. E ao chegar aqui, né, ele encontra um povo que também já tinha regras, valores, e esse povo foi
né, se relacionando e produzindo estranhamentos, né, porque eram povos diferentes, eram jeitos de ser diferentes. E o português agiu, né, de forma etnocêntrica, produzindo a narrativa dizendo que as comunidades tribais que moravam aqui não tinham Deus, não tinha religião, não tinha rei. Por quê? Porque ele dizia, olha, lá na Europa tem rei, aqui não tem, então eles são inferiores, né, são irracionais, nós é que somos racionais. E o resultado disso, infelizmente, foi uma postura que levou, inclusive, à matança de milhares e milhares de grupos, né, que moravam espalhados aqui nessa região que hoje nós compreendemos ser o Brasil, antes da chegada do português. Essa outra imagem aqui, né, dessa conversa entre essa animação aqui, esse desenho, né, um diz, esse é o meu certo, o outro diz, não, esse é o meu errado. E o outro, né, no diálogo, aqui tentando estabelecer um diálogo, diz, seus conceitos são estranhos, né, porque o seu certo pode não ser, né, o meu. E aí, o que a gente faz diante da diferença? A diferença ela tem que ser valorizada ou ela tem que ser considerada como estranha, como absurda, né? Hoje, né, por conta de todo um acúmulo de conhecimento construído ao longo da história, dos processos de transformação, né, a diferença ela não é mais vista, né, as diferenças culturais elas não são vistas mais como absurdas, como irracionais, elas são compreendidas como diversidade, como possibilidade de ser. Ou seja, o que é a diversidade cultural? Né? A diversidade cultural diz respeito às diversas culturas específicas de grupos sociais determinados, que vão se diferenciando na construção da humanidade. O Brasil mesmo é um caldo cultural, né, marcado pela presença do branco, do negro, do índio, do japonês, do judeu, do muçulmano, do chinês, né, do povo boliviano que está aqui, do povo da América Latina. Ou seja, nós somos esse caldo marcado, né, de jeito diferente de responder a problemas comuns. Né? Então, uma postura que valoriza a diferença é uma postura que é contrária, né, da postura etnocêntrica. Se a postura etnocêntrica diz que só é correto o meu jeito, né, a diversidade cultural diz, não, o outro não é irracional, o outro não é absurdo, o outro tem lógica, o outro tem uma ordem, e só que essa lógica, essa ordem é a diferença da minha, né, do meu jeito de ser. Então, nessa perspectiva, as diferenças culturais elas são valorizadas, elas não são vistas como irracionais, né, elas são possibilidades de ser, né, formas como a humanidade vai se organizando, se construindo ao longo do processo histórico. Né. Então, nós estamos pensando sobre o quê? Né? Sobre essa capacidade humana de produzir, de transformar, né, tanto o mundo material como o mundo imaterial, as regras, os valores morais. Então, esse processo constante de transformação, né, nós entendemos isso como a capacidade de produzir cultura e a capacidade, né, de fazer com que outras pessoas se apropriem dessa cultura. É uma relação que nós vamos pensar agora, essa relação o humano no humano. Né? Quem é esse ser humano que vai alterando esse outro humano, que vai produzindo cultura e que vai aprendendo essa cultura através da educação. Né? Primeiro, as culturas, né, que são diferentes, elas também mudam, elas não estão estáticas, elas não estão paradas, mas elas mudam, né, e se transformam em ritmos diferentes. Né? E a mudança ela se relaciona com o quê? Com as possibilidades de contato entre os grupos, né, os contatos que podem ser intensos ou menos frequentes. Né? Uma cidade do interior do Piauí, né, com difícil acesso dos meios de comunicação ou de vias de acesso, ela pode mudar num ritmo, né, numa frequência menor do que uma cidade grande que tem, né, forte presença dos meios de comunicação, de outros sujeitos, né, que está numa interação mais constante. Nenhuma cultura está parada, as culturas estão em transformação e os contatos são fundamentais para produzir essas mudanças. Outra forma de mudar são as novidades, né, inovações produzidas pela própria cultura. Frente a uma dificuldade, a própria cultura, né, é chamada a dar respostas às suas questões. Nesse movimento, né, de interação, né, o que ocorre? Né, o que é esse humano no humano? Os homens e as mulheres vão recebendo, vão aprendendo, vão reproduzindo, e vão transmitindo, e vão transformando e criando o mundo. Né? E, ao fazer isso tudo, eles estão criando a própria humanidade, criando a humanidade por meio das práticas sociais, né?
criando conceitos, criando jeito de ser, né? No início do século XX aqui no Brasil, a mulher não tinha, né, acesso ao mercado de trabalho, ela estava presa ao ambiente doméstico, ao ambiente familiar. Hoje a mulher também, ela tem essa relação, né, de estar no ambiente familiar, mas ela também foi chamada para o mercado de trabalho. O papel social da mulher na humanidade, ela está o tempo inteiro em transformação. Os seres humanos estão em constante processo de transformação. E isso, né, esse processo constante de transformação do homem pela educação, a gente chama de endoculturação, né? Quando homens e mulheres são desafiados a aprender coisas novas, a participar de ambientes novos, né, eles estão, né, nesse processo de endoculturação, que é o meio pelo qual homens e mulheres entram em uma cultura e aprendem a ser e a viver nela, né? Quando a criança quando ela, né, chega no ambiente, quando ela nasce, desde quando ela é levada para o seio da família, ela está passando por esse movimento de endoculturação, de aprender, né, a ser, né, aprender num primeiro momento, só respostas, né, a família está ali respondendo às necessidades imediatas, mas com o tempo a criança vai aprendendo que existe uma mãe, um pai, que existem regras, que existem valores que devem ser observados, mas esse processo é constante, né? Você termina um curso e vai para o mercado de trabalho, você vai aprender a ser um profissional da sua área, né? Vai entrar na cultura específica do seu ambiente de trabalho. Ao chegar na escola, a criança também vai aprender a se relacionar com o ambiente escolar, os professores vão aprender a se relacionar com outros professores, com os funcionários, ou seja, é um ambiente marcado pela aprendizagem, pela capacidade humana de aprender e de construir, né, valores, regras o tempo inteiro. E aí, gente, cursistas, para pensar essa relação aí entre escola, cultura e cidadania, né, e como elementos importantes das capacidades nossas de transformar o mundo material e o mundo imaterial, né, é importante pensar qual é o papel da escola nesse movimento. Para que serve a escola, né? A gente desde o início tem reforçado aqui um entendimento de que a vida muda e muda constantemente, e a vida vai mudando por quê? Porque os indivíduos vão sendo chamados, né, a responder as questões do cotidiano, a produzir respostas, e respostas diferenciadas de acordo com a época, com o momento. Então a escola, ela sempre existiu? Ou a relação com o outro é uma relação de aprendizagem? A aprendizagem só ocorre na escola? Ou não, nós aprendemos em diferentes momentos, né? A gente viu que sim, que nós aprendemos na relação com o outro, e a relação com o outro não é só no ambiente escolar, nós aprendemos na vizinhança, nós aprendemos na família, nós aprendemos no trabalho. A escola foi criada, né, com uma tarefa muito importante, foi criada como uma instituição educativa. Com qual tarefa, né? Foi criado para transmitir às novas gerações os elementos culturais, né? Que elementos seriam esses, né? Os saberes específicos das disciplinas, os valores morais, né? Os significados, os procedimentos que devem ser adotados na vida social. E esses elementos culturais, eles são considerados necessários à participação do indivíduo na vida sociocultural, conforme a divisão do trabalho, né? Conforme o poder de uma determinada época, de um determinado contexto, e o saber valorizado em cada momento histórico, né? A escola, ela tem essa tarefa de formar indivíduos, né, para a ação, né, para agir na vida social, agir no mundo do trabalho, agir na relação com o outro, agir nas relações de poder da sociedade, né, na disputa do saber também, né. Um curso técnico tem uma tarefa muito específica, não é isso? Formar uma mão de obra para o mercado de trabalho, mas uma mão de obra que tenha uma capacidade, né, de ser crítico, de ser autônomo frente aos problemas da realidade. Então a escola é esse espaço social que tanto pode educar para obediência aos costumes, né, mas ela pode também ter uma tarefa, né, importante, que é garantir um posicionamento crítico e autônomo dos indivíduos frente a esses mesmos costumes, a essas mesmas regras. Se a comunidade compreende que essas regras, elas são empecilhos, é necessário questionar essas regras para gerar uma mudança qualitativa, organizar de outro jeito a vida, a escola, o cotidiano, as relações sociais. Então, caro cursista, espero que vocês tenham participado dessa, né, da construção que a gente vem desenvolvendo aqui, tendo sendo presente que o dever humano é essa capacidade, né, que é própria do ser humano de alterar a vida, de estar em constante processo de transformação, né? E o que muda? Não é muda só a relação
familiar, muda a relação com a vizinhança. Não, a gente está dizendo que tudo está envolvido nesse processo de transformação. Você, quando foi chamado, né, a fazer parte do pró-funcionário, né, você está numa relação, né, de aprendizagem. E essa aprendizagem, junto com outros, né, mediado pelos meios eletrônicos, né, é importante para o seu crescimento profissional, né, para continuando a discussão com a nossa disciplina, Homem, Pensamento e Cultura, né, fazendo essa discussão com a abordagem na perspectiva da antropologia e da filosofia. Nós vamos trabalhar agora, né, dois conceitos importantes, né, para pensar esse processo de transformação, que é o conceito de linguagem e de educação, né? Como é que a gente pensa nesse processo de transformação do homem, nessa relação com a linguagem, com a educação? Essa é a centralidade da discussão de agora. Primeiro, é importante a gente pensar o que é a linguagem e o que é a comunicação. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a linguagem é uma criação humana, é algo construído socialmente, né? Ninguém nasce portador de uma linguagem, né? Nós nos apropriamos de uma linguagem, aprendemos, né, e dominamos os símbolos e os significados de uma linguagem, né, no processo, né, histórico, na relação social, né, na condição de participante de um grupo social. Então, a gente nasce com elementos naturais e culturais, né, específicos da condição humana, mas tipo a boca, as cordas vocais, né, uma estrutura craniana que permite a fala, né? Mas basta isso para, né, basta ter boca para falar, né? Basta escrever para sermos entendidos? Não, né? É algo mais complexo, né? Outros elementos são importantes para entender esse movimento, né? É a partir da linguagem, né, também que nós nos tornamos humanos, porque é a partir da linguagem que nós nos tornamos humanos, né, porque é por meio da linguagem que nós vamos aprender e vamos compartilhar os significados e os sentidos, né, que construímos para as coisas que fazemos e aprendemos, tanto pessoalmente como coletivamente. Então, é uma linguagem que é construída socialmente, ela é fundamental para a transformação do humano. Esse humano que não nasce pronto, é um humano que está em processo constante de transformação. Então, se a linguagem ela é construída socialmente, o que é a língua, né? Nós compreendemos aqui a língua como parte de uma linguagem, né? A língua que falamos é parte de uma linguagem, né? A linguagem verbal, porque há outras formas de estabelecer significado, de construir símbolos, de produzir uma comunicação. Qual é a função principal da linguagem? A função principal da linguagem é estabelecer comunicação, né? É estabelecer uma interação com os indivíduos, nessa interação produzir símbolos que, né, tem um sentido para as pessoas que estão participando deste processo, né? E aí, para que de fato exista a comunicação, é preciso compartilhar e saber usar uma linguagem para que haja, né, para que a comunicação se efetive de fato. Quando compartilhamos e compreendemos e interagimos dentro de uma linguagem, nós somos, nesse momento, interlocutores, né? Nós somos sujeitos, né, de fato, participando, né, da elaboração de símbolo, da construção de significado, né, da interação social. E aí, né, para pensar sobre a interlocução, a gente tem aqui um questionamento, uma imagem, pergunta o seguinte, né? Quando assistimos à televisão, há interlocução ou há apenas repasse de informação? Nós compreendemos, né, que quando você está exposto à televisão, o que há é repasse da informação, porque não há o espaço para interlocução, para o questionamento, né, para estabelecer um elemento que é importante nessa discussão aqui, que é o diálogo, né? E aí, qual é o papel do diálogo, né? Qual é a tarefa do diálogo nesse processo de construção da comunicação, da construção do humano, né? Para a gente pensar na força do diálogo, na função do diálogo no processo da educação, né, da formação do indivíduo, nós vamos fazer uso aqui de dois ensinamentos do mestre Paulo Freire, né, do educador Paulo Freire. Educador é responsável por construção de conhecimento importante, né? Cobra inclusive o acesso à educação, né, o direito à educação a todas as pessoas têm o direito à educação. Mas ele diz primeiro para a gente o seguinte, ele diz que ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens e mulheres, né, se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? E aí, qual é o instrumento de mediatizar, né, de garantir essa relação, essa intermediação entre os indivíduos, né, para que eles possam apreender o mundo, né? Paulo Freire aposta aqui numa palavrinha muito importante, que é o diálogo, né? Esse instrumento de comunicação, de interação entre as pessoas, mas um diálogo
principalmente um diálogo que ocorra entre iguais, né? Por isso que ele, no segundo momento, a gente está aqui colocando o seguinte, né? É preciso primeiro que os que aqui se encontram negados do direito primordial de dizer a palavra, né, do direito de falar, reconquiste esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue, né? Paulo Freire está cobrando aqui, né, um elemento importante para que o diálogo de fato se efetive, que é o direito à fala, né, que é o direito que os indivíduos não podem abrir mão, né, de participar da construção dos símbolos, participar dos processos interativos, né, de comunicação por meio da palavra, né, uma palavra que vai, né, tentar, né, falar do mundo, né, produzir significados para o mundo. E na escola, né, o diálogo, né, o uso da palavra deve ser constantemente valorizado, sobretudo porque nós estamos compreendendo aqui a escola como um espaço formado por diferentes, né? Diferentes que devem ser valorizados, que devem ter o direito à participação, né, o direito à fala, frente às questões né, que são colocadas dentro da escola. Como já havíamos dito anteriormente, né, a escola é esse espaço específico, né, um local específico criado pela sociedade para a formação dos conhecimentos, né, adquiridos ao longo do tempo. Conhecimentos, né, produzidos pelas disciplinas, conhecimentos morais, os valores, as crenças que orientam o comportamento dos indivíduos. Então, mas é só na escola que aprendemos? Não, já discutimos anteriormente que não há relação humana zerada de aprendizagem. Toda relação humana, né, tem um conteúdo, né, e nós vamos aprendendo, né, ao passo que interagimos com as outras pessoas, nós estamos, né, aprendendo a ser, né, dominando a cultura. A escola foi esse instrumento, é esse espaço, né, sociocultural criado com uma tarefa, né, mais específica de produzir, de construir conhecimento sistemático, conhecimentos considerados necessários e valorizados por cada grupo humano, né? Possivelmente a escola que produzimos e fazemos no Brasil, ela, né, tem especificidades, características que são próprias da nossa escola, né? Numa comparação com outra escola de uma outra cultura, é possível encontrar diferenças. Então, a escola é um espaço sociocultural porque, né, dentro da escola, no universo da escola, há diversas pessoas, há diversas classes sociais, grupos sociais, né, com orientação religiosa diferente, com orientação sexual diferente, há faixa etária diferenciada, ações, há perspectivas diferentes. E essas diferenças, elas têm que ser colocadas, como diz Paulo Freire, num plano, né, da construção do diálogo, né, num plano que possa construir o diálogo por meio, né, da participação, né, e da consideração da fala desses sujeitos, né. A escola deve ser um local da comunicação, né. Por isso, né, tem que haver o quê? Para que exista essa comunicação, essa interlocução, o uso da palavra, tem que haver o diálogo, né? Um diálogo entre iguais que leve, né, que estimule o queixo. Esse diálogo deve estimular o pensamento livre, crítico, com a intenção de formar pessoas, né, que saibam cobrar e que saibam exigir seus direitos enquanto cidadão, né, enquanto sujeito crítico, participativo. E nesse momento, caro cursista, né, nós estamos encerrando, né, essa primeira unidade da disciplina. É importante ter presente, né, na discussão aqui, qual é a nossa tarefa, né? O que a gente tem feito para construir de fato, né, esse espaço de participação, né, de construção de fala, de diálogo, de comunicação, de uma educação crítica, de uma educação voltada para a cobrança dos direitos, para a formação do cidadão. O meu fazer, né, enquanto funcionário da escola, tem ajudado, né, nesse processo ou não, né? Eu tenho participado, né, eu tenho sido chamada a participar e tenho participado de forma comprometida com a construção de uma escola que valoriza a diferença, né, que não coloca a diferença como subalterna, como inferior, mas que possa valorizar as diferenças. É importante pensar nisso, como é que o nosso fazer na escola, né, tem ajudado nos processos de transformação, na construção de um outro, né, de uma escola que de fato estimule a formação do cidadão crítico. Então, uma boa tarefa, que eu espero que a discussão sirva, né, para ajudar na construção de entendimentos importantes para o seu fazer cotidiano.